bem com vocês? Seja todo mundo super bem-vindo aí a essa aula 12 da oficina de música, desse projeto lindo e maravilhoso que a gente está desenvolvendo aí para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam desenvolvendo todos esses conhecimentos que a gente vem tendo lá desde a primeira aula dessa oficina de música, onde a gente começou a desenvolver esses determinados conhecimentos gerais acerca do ritmo, aí passando para a harmonia, para a melodia, até a própria leitura dos diagramas da partitura. E aí a gente passou aí a ter um longo período relacionado exclusivamente ao violão. Eu espero que todo mundo aí tenha aí colocado em prática essas coisas que eu mostrei para vocês. É um conhecimento realmente muito amplo, né, que eu tô jogando aqui para vocês. E eu pretendo despertar essa curiosidade, né, em você que está assistindo aí, pesquisar mais a fundo, ir adiante, certo? Como o que eu tô passando aqui realmente é básico, eu pretendo que vocês aprofundem esses conhecimentos. Vai valer a pena a partir disso que eu tô falando, tá? Então corram atrás, desenvolvam tudo que eu tô falando ali, apesar de que passei vários exercícios super legais que dá para vocês, ó, ficar meses em cima treinando até conseguir fazer. E agreguem novos conhecimentos, pesquisem coisas novas com as indicações, né, esses links que eu fui deixando aí nas aulas, né, como eu chamo aqui de material complementar. Então pesquisem, busquem e aprofundem. E se você, né, alguém aí que está participando dessa oficina tem algo a agregar, eu tenho aqui alguma coisa que eu acho que vai ser válido todo mundo saber. Olha só, Paulo, manda ali uma escalinha, manda ali um exercício de voz, manda ali um exercício de treinar leitura de tablatura, de partitura, enfim, inúmeras possibilidades aí, vocês podem compartilhar mesmo. Eu acredito muito nessa parte coletiva, vocês sabem disso. Então, muito bem, vamos então desenvolver essa nossa aula de hoje, que marca o início dessa categoria que a gente vai desenvolver nas próximas 5 aulas. Então a gente vai agora da aula 12 até a aula 16 tratar desse assunto que é a história da música. Não tem como a gente fugir muito da teoria nesse sentido. Eu acho muito importante a gente saber e aí eu colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês nesse assunto que é a história da música. Então, nessa primeira aula, que é a aula 12, eu vou colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês aí no que se trata da história da música pré-histórica. Eu vou passar pela antiguidade e vou terminar falando um pouquinho sobre a Idade Média, certo? Então, minha gente, já vou começar aqui dando essas informações que correspondem a essa aula de hoje, ok? Então vamos ao nosso conteúdo. Bom, minha gente, desde lá da primeira aula eu fiz uma pergunta para vocês: o que é música? Muitos aí eu tenho certeza que conseguiram pensar, né? É uma resposta muito ampla que a gente pode dar internamente, né? Cada indivíduo tem a sua percepção do que é música, e é exatamente esse sentimento de que cada um tem a sua percepção em cima do que é a música que eu trago a introdução desse conteúdo para falar do surgimento. Afinal de contas, onde surgiu a música? Quem foi primeiro povo que desenvolveu música? Bom, essa resposta, infelizmente, a gente não consegue ser preciso, né, para responder efetivamente ela. Mas a gente consegue ter várias pistas aí em volta
desse assunto tão misterioso. Onde surgiu a música? Quando que nós começamos, enquanto povo, a praticar música? Bom, a gente, né, como eu disse, tem aí várias pistas. Um dos vestígios que a gente tem com relação ao surgimento da prática musical é a própria pintura aí que a gente tem nas cavernas, que a gente pode encontrar nas pinturas rupestres, né? Então a gente tem ali muitas e muitas representações aí de materiais de diferentes partes do mundo, onde a gente tem sempre a representação de uma dança, né? Ou seja, se a gente tem ali retratado pelos nossos povos primitivos, né, da pré-história, o retrato de uma dança e de uma cerimônia, não é difícil a gente imaginar que ali tinha já a presença da música. É isso que eu defendo, pelo menos se tratando do surgimento da música, né? Porque aí a gente tem um ponto muito interessante, que é essa separação, né? Nós, atualmente, né, a gente começou a separar as coisas. A arte, ela, em sua essência, é única, ou seja, ela tem essa união, né? Então vamos falar lá de teatro, de dança, de música, de artes visuais, né? Ou seja, artes plásticas, pintura, desenho, escultura. A gente tem, e outras também possibilidades de arte, a gente tem isso realmente muito amarrado e costurado uma coisa na outra. Então isso é uma coisa muito contemporânea, essa separação mesmo. Então a gente pode concluir que o surgimento da música ele se deu a partir de rituais, né? Então vamos falar um pouquinho de Grécia aqui. Como eu falo na oficina de teatro, a gente teve lá o surgimento do teatro a partir de eventos ritualísticos desenvolvidos, né, por pessoas que foram, ao decorrer dessa história, desse desenvolvimento, desse fazer artístico, aprimorando esses conhecimentos até um determinado ponto de um ator lá chamado Tespes de Ática ter se destacado do que a gente chamava de coro, que eram várias pessoas, um aglomerado de pessoas dizendo um texto juntas, né? Sempre focadas e voltadas para essa divindade, ou seja, a gente tem aí um ritual mesmo. Enfim, teve esse desenvolvimento todo, em que esse ator, né, o Tespes, como eu comentei, foi à frente do coro e começou a falar, e aí surgiu o primeiro ator. Até então, a gente não tem uma separação, pois Tespes, o primeiro ator, cantava, dançava, representava, se bobear até desenhava. Então, a gente tem essa ligação de que o artista, ele simplesmente produz arte, né? Essa questão da pré-história. Aí, a partir da Grécia, a gente começou a ter esses registros e aí já não se trata mais de pré-história, mas esse é um belo exemplo, né? Vamos voltar bastante, lá 10 mil anos atrás, a gente tinha aí os nossos caçadores-coletores, né? Então, se tratando aí do desenvolvimento da humanidade, onde os rituais estavam girando em torno dessa caça. Realmente era uma questão de sobrevivência, e a arte, ela vem ao encontro disso e, digamos que impulsiona e contribui, né, de maneira positiva para o dia a dia da vida desse povo que necessitava dessa sobrevivência, dessa caça, dessa coleta de recursos mesmo para sobrevivência. A música e a arte em si traz esse entusiasmo mesmo para esse povo conseguir se manter, se perpetuar e desenvolver os seus conhecimentos cada vez mais. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Uma determinada tribo saía para caçar. Eles conseguiam caçar, então eles traziam a caça, né, de volta. Em comemoração a isso, eles representavam aquela caça, né? Então, representar, o que é representar? Então, atuavam e
faziam de conta que estavam caçando, mostrando para quem não tinha participado daquela caça na prática como deveria se agir, como eles praticavam aquela caça. Também como maneira de ensinar, né, as futuras gerações, quem estava vindo depois. Então isso é muito interessante e com certeza as danças, aí a parte teatral, cênica mesmo, e a música estavam completamente embutidos nessa história toda aí da sobrevivência dos nossos povos primitivos, ok? Vamos para frente então, vamos falar um pouquinho dessa antiguidade aí a partir, digamos, da Grécia, ali, né, 2000 anos atrás. Vamos lá. Bom, muitos historiadores apontam a música na antiguidade impregnada de sentido ritualístico e como instrumento mais utilizado a voz, pois por meio dela se dava a comunicação e nessa época o sentido da música era esse, comunicar-se, né? Comunicar-se, por exemplo, com os deuses e também com o povo. Observamos que na Grécia a música funcionava como uma forma de estarem mais próximos das divindades. Um caminho para a perfeição, então eles encaravam realmente como esse caminho da perfeição onde eles conseguiam desenvolver a música, entoar os seus cânticos, não é? Bom, nessa época a música era incorporada à dança e ao teatro, assim como eu falei, né? Formando uma totalidade e ao som da lira, por exemplo, é um instrumento que a gente tem aí, eles eram recitados, né? Recitavam poemas, né? As tragédias gregas mesmo eram encenadas inteiramente cantadas, acompanhadas desse instrumento chamado lira. Temos também um outro instrumento que é a cítara. Bom, esses nomes todos eu vou estar jogando aí para vocês conseguirem pesquisar, né? Eu vou deixar nas referências também, mas eu vou dar um destaque importante aqui, que na antiguidade a gente teve aí um grande filósofo que descobriu uma coisa muito, muito importante, que foram as notas musicais. A gente teve aí, por meio do filósofo Pitágoras, que aí, de maneira científica mesmo, pesquisou a fundo essa questão musical e, digamos assim, não é que ele descobriu, mas ele estabeleceu que ali existiam separações de intervalos. Isso foi denominado a criação das primeiras notas musicais. Vamos entender como isso funcionou para o Pitágoras. Bom, ele então separou ali por intervalos de notas que variavam de tom para tom. Então ainda a gente não tinha chamado ao certo ali a separação como a gente conhece hoje em dia. Então simplesmente a gente teve essa separação, né? Foi descoberto os intervalos musicais por Pitágoras. Vamos dar um outro exemplo, né? Por exemplo, na Roma, a música foi influenciada pela música grega, né? Aí os romanos, eles já utilizavam a música para uma finalidade totalmente oposta, que era a guerra, para sinalizar as ações dos soldados, as tropas, e também para cantar os seus hinos de vitórias, né, das vitórias que eles vinham conquistando. Também possuía um papel fundamental na religião e rituais sagrados, mas na Roma era muito mais forte essa questão da guerra mesmo. Assim como no Egito, onde os egípcios acreditavam na origem divina da música, que estava relacionada a cultos aos deuses. Geralmente, os instrumentos eram tocados por mulheres chamadas sacerdotisas. Vamos falar de um outro povo aí, que são os chineses. Além de usarem a música em eventos religiosos e civis, tiveram uma percepção mais apurada da música e de como esse refletia sobre o povo, chegando a usar a música como identidade, a forma de personalizar momentos históricos e seus imperadores. Bom, o povo oriental aí também teve uma coisinha que a gente usou muito nas últimas aulas de violão ali que a gente teve,
que eu apresentei a escala pentatônica. Então é muito utilizado aí na música oriental mesmo essa questão da escala pentatônica. Vamos para frente, vamos falar agora da Idade Média. Bom, na Idade Média, ou a gente pode chamar também a Idade das Trevas, né? A igreja ela tinha uma forte influência sobre os costumes e culturas dos povos. Em toda a Europa era assim. Muitas restrições eram impostas e, por essa razão, observamos o predomínio do canto gregoriano, ou cantochão, também a gente pode chamar. Porém, houve um grande desenvolvimento da música, mesmo com o direcionamento da igreja, nas produções culturais, e nessa fase a música popular também merece destaque com o surgimento dos trovadores e menestréis. Vamos lá, gente, estou instigando a mente de vocês a procurar mais saber sobre todas essas informações que eu estou jogando. É importante citar que na Idade Média, né, um monge católico chamado Guido d'Arezzo, ele criou uma pauta de 5 linhas na qual definiu as alturas das notas e o nome de cada uma. Nasciam aí, né, os nomes das notas musicais que conhecemos. Então, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, aí foi criado o que a gente começou a desenvolver nessa oficina, que foi a leitura desse pentagrama, ou seja, 5 linhas seguidas de 4 intervalos, seguida ainda de linhas imaginárias, tanto para baixo, que a gente chama de descendente, como para cima, chamadas de ascendente, ok? Então a gente tem aí essa curiosidade, depois de ter aprendido toda essa prática em cima da leitura da música, onde a gente desenvolveu esse aprendizado, que eu indiquei aqueles aplicativos chamado o Music Score lá, né? Que você pode editar partitura, desenhar ali uma música que você queira, né? Então a gente teve isso a partir ali da Idade Média. Bom, meu povo, além, né, desse resumo que eu trouxe aqui para vocês, eu faço um desafio aqui de vocês realmente irem atrás desse material complementar que eu estou deixando ali abaixo da aula no site que eu criei lá. Esse link, vários links na verdade, que eu estou deixando ali para vocês terem esse complemento. Como aqui eu não quero deixar também um vídeo gigantesco, né? Eu quero que vocês estejam mais aí esse acesso, tenham mais um acesso a algo que seja mais ágil, que vocês possam clicar e ver de repente diversos tipos de recomendações de vídeos, de links, de textos, de indicação de várias coisas mesmo, para que vocês consigam achar aí algo que realmente lhes interesse, ok? Se tratando de todo esse assunto. Então, vamos lá, passei realmente um resumão aqui do que foi e do que se tratou essa pré-história, falei um pouco da antiguidade e entrei na Idade Média. Na aula que vem a gente dá continuidade desse tema em cima dessa história da humanidade. Agora eu quero usar essa aula 12 da oficina de música para falar um pouco com vocês sobre processo criativo, e a gente vai acabar falando sobre composição musical. Vamos falar então sobre o processo criativo. Isso, assim como era na nossa pré-história, em que eu falei que a arte ela era uma coisa só, não era separado música de teatro, de dança, de pintura, de artes visuais. Vamos falar aqui então sobre esse processo criativo, que eu acredito muito nisso, que uma coisa não está separada da outra, né? Então a gente deve sim pensar a estética dessa música que a gente está criando. A estética, né? A gente parte muito, quando a gente fala de estética, a gente parte dessa questão visual, né? Como assim visual? É algo que eu vou enxergar? Não, não é por esse caminho, mas a visualidade ela está também presente nas sensações. O que a gente vai causar? Quais são as cores que a gente vai causar nas pessoas, né? Então a gente vai conseguir pensar
nessa questão visual dentro da música também, pois a gente está partindo desse princípio de que a arte ela está interligada e não separada, ok? Bom, processo criativo. Aqui a gente está em grupo, né? A gente pode pensar em processo criativo se tratando de uma composição individual, né, solo, como a gente pode pensar também numa criação coletiva. A gente tem muito isso presente quando a gente fala de bandas, em que 2, 3 pessoas se juntam e desenvolvem uma melodia e a letra e o arranjo se cria e a música é executada. Mas vamos pensar aqui agora nessa questão individual, porque vocês estão aí em casa tentando criar, tentando entender como eu posso criar, como que eu posso desenvolver e colocar para fora essa minha vontade, né, de me expressar por meio da música. Isso entra essa segunda coisinha que eu vou falar, que é sobre a composição musical. Já vem também como um desafio que eu vou lançar aqui para vocês nessa aula 12. Ó, tem uma estrutura, vamos pensar assim, tá? A música, ela tem uma estrutura. O que é uma composição de uma música? Eu vou passar aqui para vocês esse passo a passo. E esse desafio casa com isso. Tentem aí, o desafio é esse, tentem desenvolver uma música. Tanto faz se você vai começar pela melodia ou pela letra, né? A gente pode chamar também de poesia. Nada melhor do que a gente desenvolver ali uma poesia, um poema pequeno e a partir dele começar a musicar ele, né? Colocar as notas em cima, tentar cantar alguma coisa em cima. Então, primeiro, minha dica é: sejam poetas, depois comecem a encaixar a música em cima dessa poesia. Ah, mas não precisa ser um poema que rime, que tenha riminha ali no final. Não, pode ser algo que você queira dizer. Então, a partir daí a gente começa a falar dessa parte da composição musical. Anotem aí a estrutura mais comum que a gente encontra aí na questão de uma composição musical. Bom, vamos imaginar então que a gente está compondo uma música. Primeira coisa que tem numa música, o que é? A introdução. Ou seja, a gente tem ali uma parte instrumental, que pode ter uma vocalização, né? Pode ter algo meio que já cantado, mas é uma introdução. A gente precisa pensar nessa estrutura. A gente vai ter seguido a introdução, o verso, que vai realmente começar a dizer aquilo que a gente quer dizer na nossa história que está englobando essa música. Então, fez a introdução, fez o verso, a gente vai cair do verso direto para o refrão. É muito conhecido tudo isso que eu estou falando já, né? Não é nenhum segredo. Saiu do verso, entrou no refrão. O refrão tem que ser algo realmente mais forte, né? Que tenha uma sonoridade, um ritmo e um arranjo realmente um pouco diferenciado desse verso, ok? E aí, depois do refrão, a gente de repente vai ter mais um verso, vai aí desenvolver algo que eu considero uma das coisas mais legais que tem aí quando a gente fala de composição musical, que é a ponte. Bom, a ponte, ela vem aí como um plus, digamos assim, dentro da sua música que você está fazendo. Tem música também que você não precisa usar ponte, mas vamos tentar elaborar isso com a ponte. Introdução, verso, refrão e ponte. O que é a ponte? Digamos, pensa lá numa música que você já conhece, que eu acredito que a melhor maneira da gente entender é na prática. E se você lembra de algo que você já escutou, é melhor. Por exemplo, a ponte é aquilo que vai te levar a um aumento de tom dentro da música. Então aquilo vai dar uma modificação para a música, vai levantar a música, né? Então com certeza vocês estão lembrando de alguma música já, que a música está lá no auge e aí ela vem, dá o refrão e acaba. Então ela vai levantar essa música que já está entendida, né, pelo público, vai enfatizar, vai dar uma força um pouco maior. Geralmente isso vem traduzido em forma de aumentar a tonalidade da música. Então ela estava em dó, foi para ré, tá? Então o dó estava lá tocando num tom mais baixo, foi para o ré, que aumentou para uma tonalidade realmente mais aguda. O agudo traz isso, né?
que você vai realmente ter um entusiasmo maior presente nessa música, beleza? Vamos tentar fazer esse desafio então? Ó, repetindo aqui, introdução, verso, refrão, e aí você vai fazer um exercício praticando em cima dessa ponte, tá? A gente pode trocar uma ideia maior para eu mandar aí alguns exemplos dessa estrutura musical, também de links dentro desse conteúdo dessa aula. Ok, minha gente? Bom, por hoje é só. A gente vai ter aí um aprofundamento nas próximas aulas. A aula 13 a gente vai ter ali sobre arranjo, então especificamente a gente vai tratar desse tema. E eu tenho aí um pedido para fazer para vocês, gente. Deixa aí um comentário nesse vídeo ou no grupo, se você participa do grupo do WhatsApp. Vamos fazer movimentar isso. A gente está se encaminhando, né? Essas 5 aulas que englobam a teoria musical, e aí eu pretendo fazer um grande recital com esses alunos para finalizar esse nosso ano que está sendo tão difícil e tão diferente por conta dessa pandemia. Ok, minha gente? Então é isso. Desejo que vocês se cuidem bastante por aí e qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo para todo mundo!